Olá, olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre distribuição eletrônica e a tabela periódica. Então, nós temos aqui uma representação da tabela periódica. Perceba que nós temos os blocos S, P, D e F, que são algumas divisões da tabela periódica. Também eu escrevi aqui do lado os períodos: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. E na parte superior da tabela periódica nós temos os grupos, né? Então, primeiro grupo, segundo, terceiro, até o 18º grupo, né? Essas são algumas indicações, algumas divisões que temos na tabela periódica. Lembrando que nós temos aqui os metais alcalinos, no grupo 2 metais alcalinos terrosos, os elementos de transição interna, que são os do bloco F, grupo 13, 14, 15, né? Ou seja, a família do boro, família do carbono, ou grupo do carbono, grupo do nitrogênio, calcogênios no grupo 16 e halogênios no grupo 17 e o grupo 18 temos os gases nobres. A distribuição eletrônica de cada elemento nos permite localizar estes elementos na tabela periódica, dizer o período a que ele pertence, o grupo a que ele pertence e, consequentemente, também é possível determinar o bloco a que pertence esse elemento. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos e vamos fazer junto comigo, tentar entender como que isso aqui está relacionado com a tabela periódica de distribuição eletrônica. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Para começar, nós temos aqui o lítio, né? O lítio é um metal. Eu vou ir e voltar aqui nessa apresentação e numa tabela periódica também para a gente ir observando, né, onde estão esses elementos. Perceba que eu tenho aqui o lítio, sódio, potássio, né? E o número atômico está aqui em cima. Então o lítio tem número atômico 3. Vamos voltar lá para o nosso o nosso exemplo que vai ser realizado aqui, tá? Então veja lá. Lítio, número atômico 3, e nós temos que fazer a distribuição eletrônica dele. Bom, a gente já conversou que se o número atômico do elemento é igual a 3, significa que ele tem também 3 prótons, né? Ou seja, nem preciso colocar um 3 aqui na frente, simplesmente o P, que é o número de prótons que nós temos nesse elemento. Além disso, quando o elemento está no seu estado fundamental, esse número atômico, que é igual ao número de prótons, será igual também ao número de elétrons. E dessa forma, nós faremos a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Note que eu tenho aqui os números, né, no diagrama de Linus-Pauling, que vão de 1 até 7, que correspondem aos períodos da tabela periódica. Então veja lá, temos 7 períodos: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período, né? Então aqui são os 7 períodos que têm relação com as camadas dos átomos, né? Veja lá, se eu tenho um átomo que tem um núcleo, depois uma primeira camada, ele vai ter apenas a camada K. É o caso do hidrogênio e do hélio, né? Na sequência, nós temos elementos que possuem uma segunda camada, são os elementos que vão ter a camada L. Por isso, teremos a distribuição eletrônica até 2s2 ou 2p6, né? Terceira camada e assim por diante, né? Então, terceira camada ou camada M, né, é um átomo que atinge até o terceiro número quântico principal, né? Então, o número quântico principal 3, aliás, né? Então tem aqui, ó, 3s2 ou 3p6 ou 3d10, né? É claro que para chegar no 3d10 ele passou aqui pelo 4s2 também, tá? Mas a gente já chega nessa situação. E isto quer dizer que esse átomo aqui, esse exemplo desse átomo que tem a primeira camada, segunda camada, terceira camada, está no terceiro período da tabela periódica,
Então poderia ser, ó, aqui é o primeiro período, segundo período, terceiro período. Poderia ser o sódio, o magnésio, o alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro ou argônio, tá? Vamos lá então iniciar a distribuição eletrônica. Iniciando aqui pelo lítio, veja só. Se isso aqui é o número de prótons, né, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, este númerozinho aqui que tem aqui em cima do diagrama de Linus-Pauling, vamos aumentar um pouquinho aqui, num primeiro momento, né? Tá vendo que tem um número aqui em cima? 2, 2, 2, 2, 2, 2 para todo mundo que está no S, né? Significa que o subnível de energia S acomoda 2 elétrons, tá? Aqui nós temos 2p6, significa que 6 elétrons podem ser acomodados aqui, tá? 3d, 10, os orbitais d acomodam 10 elétrons e 4f14 orbitais f acomodam até 14 elétrons. Então vamos fazer a distribuição seguindo a seguinte sequência, né? Então começamos assim, 1s2, vamos lá, 1s2. Por onde que começamos? Pelo início, aqui por cima, tá vendo essa seta? É a sequência da distribuição que deve ser obedecida, né? Então tem aqui, primeiro a gente começa com 1s2. Qual o número que eu estou contando? É esse 1 aqui? Não, é o 2 aqui de cima, né? Então são 2 elétrons e nós temos 3 elétrons para serem distribuídos. Então 1s2, distribuímos 2 elétrons. O segundo, a sequência aqui seria 2s2. Então vamos colocar aqui, ó, 2s. Será que eu posso pôr 2 elétrons aqui em cima? Né? Então 2 mais 2, 4 elétrons. Opa! Mas o lítio tem apenas 3 elétrons. Dessa forma eu não preciso ter 2 elétrons, embora seja possível acomodar até 2 elétrons no subnível S, né, nos orbitais S. Eu não preciso deles aqui no caso do lítio. Então vamos colocar 2s1, né? Então veja que deu 2 mais 1, 3 elétrons. Está aqui o número atômico do lítio, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons que este elemento possui, tá? Vamos diminuir aqui um pouquinho o diagrama para podermos identificar o período, bloco e ao grupo que pertence esse elemento químico. Então vamos lá. Se durante a distribuição eletrônica eu alcancei até o número 2 de número quântico principal, significa que este átomo possui duas camadas, dois níveis de energia. Então eu tenho um núcleo, um primeiro nível de energia que contém o quê? 2 elétrons. Então vamos colocar aqui, ó, um elétron e um segundo elétron, né? E uma segunda camada, ou seja, a camada L. Então, vou desenhar aqui a camada L. Opa, essa ficou meio torta, né? Vamos de novo, vai. Camada L. Ok. E a camada L vai ter o quê? Um elétron, né? Então, vou colocar esse um elétron aqui de vermelhinho aqui no canto, tá? Então, veja só. Na segunda camada, eu tenho apenas um elétron. E na primeira camada, eu tenho 2 elétrons. Estão aqui os 2 elétrons e aqui este 1 elétron. Então, essa seria a representação, segundo o modelo atômico de Bohr, de um átomo de lítio, tá? Bom, ainda não me disse informações sobre os períodos? Será que não? E o bloco? Olha só aqui, né? Se terminou com S, significa que nós temos esse elemento localizado lá no bloco S. Então, bloco S. O número quântico principal maior, né, nós temos o 2 e o 1. Como eu tive até o 2, significa que esse átomo possui duas camadas. Se ele possui duas camadas, pode ser qualquer um destes elementos do segundo período: lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor ou então até mesmo neônio, tá? Então, segundo período, vamos lá, voltando, né? Pertence ao segundo período. Ok,
quantos elétrons temos na camada de valência? Para você que está aí começando a aprender química, o que é a camada de valência? É a camada mais externa. Qual que é a mais externa? É esta aqui, ó, que tem esse elétronzinho pintado de vermelho na segunda camada, né? Então nós temos um elétron na camada de valência, né? Os elementos que possuem um elétron na camada de valência e pertencem ao bloco S são os elementos do grupo 1 da tabela periódica, ou então família 1A. Então vamos colocar aqui, ó, informação do grupo 1 da tabela periódica ou família 1A, né? Então, olha lá a regrinha. Terminou com S, pertence ao bloco S. A distribuição eletrônica terminou com S, pertence ao bloco S. Mas, professor, veja que no diagrama de Linus Pauling tem P, D e F. Ok, então se terminar a distribuição com P, ele pertence ao bloco P. Se terminar a distribuição com D, pertence ao bloco D. E se terminar a distribuição com F, pertence ao bloco F. Por isso que é importante fazer corretamente essa distribuição eletrônica. Neste caso, para os elementos do bloco S, quando a distribuição eletrônica terminou com S, pertence ao bloco S e o grupo a que pertence esse elemento será correspondente ao número de elétrons. Então, veja lá, tem um elétron no bloco S, pertence ao grupo 1. E o número quântico principal maior, esse númerozinho aqui da frente, o maior que tiver na tua distribuição, é 2. Então, pertence ao segundo período. Vamos fazer do magnésio a distribuição eletrônica para poder diferenciar ele do lítio, para vocês entenderem principalmente o grupo a que pertence. Vamos lá. Então, o número atômico do magnésio é 12. Vou colocar aqui no cantinho, número atômico igual a 12. Esse é igual ao número de prótons que existem no núcleo deste átomo, que no seu estado fundamental é igual ao número de elétrons. Então a gente vai fazer a distribuição eletrônica até chegar a 12 elétrons. Lembrando que temos que contar esse número aqui de cima, tá? Vamos lá, vamos ampliar um pouco aqui nosso diagrama de Linus Pauling, tá aqui? Bom, assim fica mais fácil de ver, né? E começar a distribuição. Olha lá. 1s2, porque eu começo por aqui. Depois eu vou voltar e começar a ir pelo 2s2. Então, 2s2, conta comigo, ó. 2 elétrons mais 2 deu 4. Ainda faltam 8 elétrons para alcançar o 12, tá? 2p6. Professor, por que é o P6 e não é o 3s2? Sempre a gente termina aqui e volta lá no começo de novo, lá no início, tá? A hora que passar pelo 3s2, a gente volta aqui pelo 3p6. Tem que seguir essa ordem, ó. Começa por esse, depois vai para esse, depois para esse. Começa pelo 3d10, vai para o 4p6, depois para o 5s2. Não é daqui para cá, tá? Não é do 4s2 para o 5s2. É do 4s2 para o 3d10, tá? Tem que respeitar essa ordem. Então vamos contar, ó, 2 elétrons mais 2 elétrons são 4 elétrons, mais 6 elétrons, nós temos um total de 10 elétrons. Mas acabamos de perceber, de ver, que são 12 elétrons ao total. Então vamos seguir aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, o que ficou? 3s2. Então vou colocar aqui, ó, 3s2. Veja lá, o que a gente tem que observar primeiramente? Primeiramente, nós temos aqui, vou anotar de uma cor aqui, ó, terminou com S. Portanto, pertence ao bloco S da tabela periódica, né? O número quântico principal, o númerozinho da frente maior é o quê? 3. Essa aqui é a camada de valência, né? E o 3 é o número maior. Esse número maior vai nos dizer o quê? Informação do período. Então, se o maior número é o período, né? É o 3, no caso, período. Portanto, esse elemento pertence ao terceiro período, né? Então, período, terceiro período. Bloco S. E para o bloco S, nós temos o número de elétrons na camada de valência, indicando a família a que pertence esse elemento. Quantos elétrons nós temos na camada de valência?
2 elétrons na camada mais externa, né? Portanto, pertence ao grupo 2 ou família 2A da tabela periódica, tá? Vamos comparar com o lítio ali de cima. Também terminou com 2SC2, né? Pertence ao bloco S, tá aqui. O maior número quântico principal é a 2, portanto, segundo período, e tem um elétron na camada de valência. Se tem um elétron, é o grupo 1, ou 1A. Se tem dois elétrons, como é o caso do magnésio, grupo 2 ou 2A. Também terminou com o bloco S e o período. Meu Deus, escrevi tudo errado aqui, ó. Período. Vamos lá, vamos apagar aqui, ó. Período. É muito difícil escrever com essa canetinha. Vou colocar em vermelho de novo, né? Período. Período. Pronto. Melhorou assim, né? Bem melhor. Tá? Então, pertence ao terceiro período, porque este é o maior número quântico principal. O que que isso quer dizer, né? Veja lá, vou representar esse átomo aqui como tendo núcleo, a primeira camada, opa, a segunda camada e a terceira camada. Por que três camadas, professor? Vamos fazer assim que é melhor, ó. Tá o núcleo. Olha lá, agora vai ficar bonito, hein? Vamos lá. Primeira camada. Melhor, hein? Melhor, melhor. Segunda camada. Assim. Opa! E não deu certo, né? Ordenar, enviar para trás. E terceira camada. Tá aqui. Não ficou bem redondinho, mas tá bom, né? Vamos lá, enviar para trás. Aqui. Mais uma vez para trás, né? Porque sumiu outro. Vamos lá. Ok. Né? Agora ficou bonito. Né? Não tá bem redondinho, mas dá pra gente entender. Tá melhor do que eu desenhando ali, né? Ok? Então vamos posicionar isso aqui de uma forma um pouquinho mais centralizada, né? E vamos desenhar esses elétrons. Ok, fechou. A primeira camada. Vamos pintar esses elétrons aqui de azul, né? Só pra gente identificar, ó lá. A primeira camada, né, contém o quê? Dois elétrons. Então vamos lá colocar dois elétrons. Dois elétrons, né? A segunda camada, ela possui o quê? Esta aqui toda é a segunda camada, gente. Veja lá, ó, né? Dois elétrons aqui, mais 6 elétrons aqui, né? Tem que somar os dois. Vai dar um total de 8 elétrons. Então vou colocar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, né? E por último a gente tem a terceira camada. Vamos pintar de amarelo ela aqui, ó. Amarelo, amarelo, amarelo aqui. Tem que pintar por cima, né? Porque já tinha escrito aqui, né? E quantos elétrons eu tenho na terceira camada? 2 elétrons. Então vamos colocar aqui, ó, um elétron aqui e outro elétron aqui, tá? Então isso que quer dizer a nossa distribuição. E agora vamos relacionar com a tabela periódica, né? Observe, ó, o lítio, a gente diz que ele pertencia ao bloco S, segundo período e grupo 1. Vamos na tabela olhar. Lítio, bloco S, segundo período e grupo 1. Olha lá. Lítio, bloco S. Esse aqui é o bloco S. Segundo período, esse é o primeiro, esse é o segundo. E o grupo 1, ou seja, a família 1A. O outro elemento que a gente viu, né, era o magnésio, né? Podemos até voltar aqui, número atômico 12. Ele pertence ao bloco S, ao terceiro período e ao grupo 2. Então, olha lá. Magnésio, bloco S, terceiro período e o grupo 2, ou família o que também? 2A. Pode ser aqui, ó, 1A, 2A, aí aqui tem a 3A, 4A, 5A,
6A, 7A e 8A, né? Então aqui nós temos essa forma. Aqui embaixo nós temos a família B, né? Então vou colocar aqui também, ó, 3B, 4B, 5B, 6B, opa, 7B, ferro, cobalto e níquel e todo mundo que está abaixo, ou seja, o grupo 8, 9, 10, todos pertencem à família 8B. Aqui é a 1B, opa, 1B, e aqui a 2B, tá? Vamos continuar então nossa distribuição, mas veja que o lítio, né? A gente determinou que ele pertencia ao bloco S e ele pertence ao bloco S. Família 1A, tá aqui família 1A. E o grupo 2. E já o magnésio era bloco S, família ou grupo 2 e família 2A, tá aqui, ó. Ó o magnésio aqui, né? E o período pertence ao terceiro período, tá? Ficou um pouquinho mais claro, gente? Acho que deu para entender, né? Vamos fazer mais um aqui para reforçar. Só que agora, vamos fazer mais alguns, né? Só que agora do bloco P da tabela periódica. Como assim bloco P, professor? Flúor e cloro. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Flúor e o cloro. Eles estão aqui no bloco P e a gente já vai encontrar, né, a família e o período que eles pertencem. Vocês já puderam ver agora, né? Mas vamos lá. Pela distribuição eletrônica. Você já aprendeu comigo, né? Então vou fazer a distribuição eletrônica até a 9. Olha lá. 1S2, 2S2, 2P, P6? Não, 2P5. Por quê? 2 mais 2, 4. Mais 5 igual a 9. Fechou, né? Então essa aqui é a distribuição eletrônica, né? Informações que a gente pode obter aqui. Olha lá. Então, pertence... Vai de preto mesmo, ó. Pertence ao segundo período, né? Porque esse maior número da frente nos diz o período. Terminou no bloco P, né? Então vou colocar aqui, ó, bloco P. E o número de elétrons foi 5 mais 2, né? Por que 5 mais 2? Porque a camada de valência é essa aqui, ó, 2S, 2P. Então, ó, segundo nível, 2S, 2P. Ele tem 2 elétrons nos orbitais S e 5 elétrons no orbital P, né? Então, aqui, ó, 2 mais 5 deu 7. Para os elementos, presta atenção, para os elementos do bloco P, como que a gente vai dizer a família ou grupo que ele pertence? Bom, a família já vai sair reto daqui, né? 2 mais 5 igual a 7, né? Se é 7, ela vai ser do quê? Da família 7A. Opa, cada vez ficou pior aqui. 7A, né? Mas e qual que é o grupo, professor? Eu não gosto de usar essa nomenclatura, essa forma, né, de identificação como família. Lembrando que a gente pode usar tanto família quanto o grupo, né? A família vai de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E já o grupo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 18, né? Mas veja só, se ela é da família 7A, ela pertence ao grupo 17. Pronto. Né? Se ela for da família 8A, ela pertence ao grupo 18. Será, professor? Sim, olha aqui, ó. Então, aqui é a 7A. É o grupo também 17. Quer ver, ó? Vamos voltar lá que eu tinha escrito no primeiro slide, né? Olha lá, ó. 7A. Aqui tá bem pequenininho, difícil de enxergar, né? Mas é 17, grupo 17. 8A, grupo 18. 5A, grupo 15. Mas e 3A? Grupo 13. Então, quer dizer que se tiver 3 elétrons, terminou com o bloco P, e tiver 3 elétrons na camada de valência, vai ser 3A? Sim. Se tiver 5 elétrons na camada de valência, 5A. E se tiver 8A, 8 elétrons, professor, 8A. E se é da 8A, é da 18 também, tá? É a mesma coisa. Mas professor, eu gosto de chamar de grupos, não família. Então, para os grupos, a gente vai fazer assim, ó, uma regrinha aqui, ó. Grupo,
vai ser igual ao quê? 10 mais os elétrons da camada de valência. Quantos elétrons tem na camada mais externa aqui, ó? 2 mais 5, 7. 2 mais 7 igual a 17. Eu não falei para você que se fosse da 7A era também da 17, que é a mesma coisa? Olha lá, ó. 7A, 17. Pronto, tá? Mas a gente vai fazer assim quando acabar com o bloco P, né? Terminou no P, ou seja, elemento do bloco P, a distribuição eletrônica. A gente pode, com a distribuição eletrônica, a gente pode então determinar o grupo 17, tá? Vamos fixar, o que mais faltou? Deixa eu ver, segundo período, bloco P, grupo 17. Vamos conferir lá na nossa tabelinha. Opa, não é aqui? Aqui, né? Então, segundo período, este aqui é o segundo período até o final. Olha lá o flúor. Bloco P. Aqui não era o bloco P? É. Este é o este, esse é o P, esse é o D e esse é o F. Então, bloco P, segundo período e grupo 17 ou 7A, né? Que ficaria aqui, ó, tá? Grupo 17 ou 7A. Deixa eu ver se tem alguma tabela um pouco maior pra gente pôr, né? Ficar um pouquinho mais fácil de enxergar e que tem essa nomenclatura, né? Acho que essa é a melhor mesmo. Gente, essa é a melhor, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar ela de um slide aqui, ó. Vamos copiar ela aqui, tá? Eu vou só aumentar ela aqui mesmo. Vamos excluir este e aumentar essa tabela aqui, ó, né? Vai ficar aqui um pouco fora, mas eu vou fazendo com vocês, ó. Então, esse aqui a gente pode apagar, que não vai mais utilizar, né? A gente já refaz, eu vou deixar um pouco maior a tabela, pode ser que alguém não consiga enxergar, né? Então, tá aqui. Ok, apagando, apagando, apagando. Aqui, e esses períodos também. Aí eu faço com vocês novamente. É bom que a gente já vai revisando, né? Então, ó, vamos pegar aqui, usar o tamanho melhor, né, dessa tabela. Acho que aqui eu consigo escrever. E aumentar um pouquinho mais, né? Então, vamos revisar comigo aqui esses blocos enquanto eu escrevo. Ó lá. Bloco S, P, D e F e o período. Primeiro período. Tem aquele Ozinho aqui, né? Então, vamos colocar segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período, né? Ó, os blocos dá para enxergar, blocos não, os grupos, né? Dá para enxergar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 18, né? Ah, mas professor, eu gosto de chamar de família, então vai lá comigo, ó. Grupo 1 é a mesma coisa que eu chamar família 1A. Grupo 2 é a mesma coisa que eu chamar de família 2A. Qual que você quer usar? Tanto faz. Grupo 13 é o 3A. Grupo 14, 4A. 5A. 6A. 7A. E aqui, 8A. Né? Então, esses são dos A. Agora aqui embaixo, ó, por onde começa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Opa, errei ali. 3B. 4B. Tá vendo que aqui é o grupo 4? Vai ser o 4B. Grupo 5, 5B. 6B. 7B. Aí o 8 é composto por todos os elementos que estão aqui entre os grupos 8, 9 e 10. Todos, professor? É só o ferro, cobalto e o níquel aqui em cima? Não, é o ferro, cobalto, o níquel, é o níquel, paládio, platina, né? O irídio, o ósmio, todos eles que estão aqui para baixo, tá? Todos esses caras aqui pertencem à família 8, 8B. Opa, ficou feio lá. Vamos lá. 8B. Aqui a gente começa de novo, ó. 1B, 2B, ok? Tá? Então essa aqui é a divisãozinha da tabela periódica, apresentação dos grupos, famílias, blocos e períodos. Tudo que a gente estudou agora
nesse semestre, tá? Vou colocar aqui um pouco mais do lado, ó, 8A. Pronto, ficou melhor, né? Então vamos lá, voltando na nossa distribuição eletrônica. Vamos fazer do cloro? Faz junto comigo, tá? Quer tentar? Pausa o vídeo e tenta você resolver. Lembrando que isso aqui é o número de prótons, que é o número atômico, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Vai comigo fazendo aqui, ó. 1s2. Vai lá. Pausa o vídeo e tenta fazer. Já volta lá. Pausou? Conseguiu resolver? Vamos conferir então se está certo. Ó, 1s2, depois o quê? 2s2. Tá vendo? Vem para esse. 3s. Opa, ó, viu eu errando aqui? Viu eu errando? Ó lá, tem que fazer com atenção. Então, 1s2, 2s2. Depois vem pro 2p6. Então, ó lá, 2p6. 3s2. Depois do 3s2. Pum, pulou aqui para cima de novo, ó. 3p6. Vamos colocar lá, 3p. Agora vamos contar o número de elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. E eu preciso ter 17. Então, 12 para 17, faltam 5 elétrons, tá? Agora acompanha aqui comigo. Tá vendo que terminou a distribuição eletrônica com o P? Bom, então isso quer dizer que pertence ao bloco P, né? Então tá lá, ó, bloco P da tabela periódica. Agora, qual que foi o maior número da frente, que é o número quântico principal? Olha lá, 1, 2 e 3. Então, o maior número quântico principal é 3. Significa que este átomo tem 3 camadas, né? Ou seja, a gente vai ter uma camada, outra camada. Lá, vamos arrumar essas camadas aqui, né? Tá aqui. Ok. Aham. Assim. Mais uma aqui. E o seu núcleo, tá? Então, o cloro é assim. Vamos colocar ele aqui. Ai, como é que eu pego ele agora? Difícil de segurar esse negócio aqui. Aí, ó, foi. Tá, ficou mais ou menos centralizado, tá? Então, olha lá. Temos o núcleo do átomo. Aqui, ó. Vamos pintar ele de preto aqui, ó. Esse é o núcleo. Núcleo do átomo de cloro. Quem que é a primeira camada? Esta aqui, ó. Então, vamos lá com o azulzinho, né? Então, primeira camada. Tem quantos elétrons na primeira camada? 2 elétrons. Então, vou lá pintar, né? Representar esses 2 elétrons. Gente, os elétrons não têm cores, tá? Os átomos também. Mas a gente representa, assim, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Segunda camada, ó lá, segunda camada, tem esse 2 aqui e esse 2 aqui. Quantos elétrons eu tenho na segunda camada? 2 mais 6, 8 elétrons. Então, vamos lá comigo, ó. 1, 2, está vendo que eu coloco os elétrons mais afastados possível? Porque os elétrons, eles se repelem, eles têm carga negativa. 5, 6, 7 e 8. E agora nós temos a terceira camada. Vou pintar essa aqui de verde, tá? Então, olha lá, a terceira camada. Quantos elétrons eu tenho na terceira camada? 2 mais 5, 7 elétrons. Então, vamos lá, comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elétrons na terceira camada, tá? Então, tá aí representado o nosso átomo com todas as suas camadas. Veja lá que ele tem o quê? 3 camadas. 1, 2, 3. Todos os átomos que têm 3 camadas pertencem ao terceiro período. Sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio, né? Então, ele pertence a qual período que vocês fizeram ali comigo? Terceiro período. Então, tá lá, ó, terceiro período.
período. Beleza. Ah, é do bloco P, professor. Tem 7 elétrons na camada de valência. Vamos somar aqui. Se ele tem 7 elétrons, ele pertence, olha lá, igual a 7 elétrons. Ele pertence ao quê? À família 7A. É do bloco P, tem 7 elétrons, vai pertencer à família 7A, tá? Ah, mas e se for grupo, professor? Então a gente coloca assim, ó, grupo igual. Agora é a regrinha, tá? Para determinar o número de grupo, é 10, sempre é 10, mais o número de elétrons na camada de valência. 10 mais 7 igual a 17, tá? Isso é só para você confirmar, mas veja, ó, 17, 7. Ah, mas e se fosse família 5, aí ia ser 15 aqui. Se fosse família 6, ia ser 16 aqui, né? No caso, 6A no caso, né? 6A e 7A e pertencente ao bloco P. Então tá aqui, ó, as informações. Família 7A ou grupo 17, tanto faz. Bloco P e terceiro período. Ficou claro, gente, isso, né? Se eu passei para vocês na aula até essa parte aqui, né, dos elementos do bloco P, fique tranquilo, a prova vai ser até aqui, né? Agora, se a gente já trabalhou um pouquinho mais os elementos de transição, ou os elementos lá do bloco D e os elementos do bloco F, eu vou continuar, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Opa, não, faltou uma coisa. Vamos conferir, né? Olha lá, bloco P, grupo 17 ou 7A, família 7A e terceiro período. Vamos voltar lá, ó. Bloco P, grupo 17, terceiro período. Bloco P, tá aqui. Grupo 17 ou família 7A, tá aqui. É o terceiro período? Sim, ó, todo mundo aqui é o terceiro período. Gente, deu certinho. E o flúor também, ó, pertence ao bloco P, porque terminou com P, a distribuição eletrônica dele, né? Tem 7 elétrons na camada de valência, então pertence à família 7A ou grupo 17 e pertence ao grupo 2 porque ele tinha distribuição ao período 2, né, ao segundo período, porque ele tinha a distribuição, tá aqui, ó, segundo período, que ia até o maior número 2, maior número quântico principal 2, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Agora esse aqui é mistério, né? Vamos ver como que fica a distribuição eletrônica deste cara aqui, GA do que será? Será que é de galho? Sim, é do galho, tá? É um elemento químico. Vamos ver agora se esse cara, onde que ele tá na tabela periódica, né? Se esse cara tá no bloco S, P, D ou F. Vamos lá. Comigo, ó, que aumentou o número atômico. Relembrando, número atômico igual a 31, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons do elemento do seu estado fundamental, tá? Então, vamos fazer essa distribuição eletrônica aqui comigo. Essa é um pouco maior. 1s2, quer tentar? Pausa o vídeo lá de novo e tenta fazer a distribuição seguindo o diagrama de Linus Pauling. Vai, pausa lá que eu te espero. Pausou? Deu certo? Vamos continuar aqui então. Vamos conferir. 1s2, 2s2, 2p6, né? Então tá aqui, 2p6. Deu 10 já. 2p6. Aí vem quem? 3s2. 3s2. Tá aqui. Depois do 3s2 vai para o 3p6. Depois do 3p6 vai para o 4s2. Depois do 4s2, ó, para onde que vai pular? 3d10. Então, ó lá. Continuar aqui embaixo. 3d10. Vamos contar para ver quantos que deu? Quantos elétrons que deram até agora, né? Somaram? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, 18, 20. E aqui, 30. Então, precisa mais um. Quem que é o próximo? 3d10, 4p. Olha lá, 3d10 vai para o 4p1, né? Então, 4p1. Tá certinha a distribuição? Confira ali comigo, ó. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. 4s2, 3d10, 4p1.
Soma o número de elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Mais 10, 30. Mais 1, 31. Perfeito, perfeito. Agora, vamos lá. Tá vendo que terminou aqui, ó, com P, né? Ou seja, o bloco a que pertence é o bloco P, né? Ah, bloco... Opa, dá um espacinho aqui, ó. Bloco P. Do bloco P, você já sabe como que determina o grupo e a família, né? Então, vamos lá. E o período, né? O período é o maior número quântico principal, que é o maior número da frente. 1 é o maior? Não. 2 é o maior? Tem 2 aqui, 2 aqui. Não. 3 é o maior? Não. 4 é o maior? Sim, ó, tem um 4 aqui e tem um 4 aqui, né? Mas o maior é o 4, ou seja, esta é a camada mais externa, esta é a camada de valência. Então ele tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta camada. Tem a K, L, M e N, né? Então esse átomo tem N camadas, né? Tem até a camada N. Então vamos lá. Ou seja, se ele tem 4 camadas, ele pertence ao quarto período da tabela. Não é difícil, né, gente? Quarto período. Beleza, então tem o bloco e tem o período. Ai, professor, como é que era então a família? Então vamos lá, a família, né? A família vai ser o número de elétrons da camada de valência. Então vamos lá. Esta é a camada de valência. Vamos marcar ela de vermelho. Não, de... Que cor? Amarelo, ó. Camada de valência. Tá aqui, ó. Esta é a camada de valência aqui. Mais essa, gente, né? Ai, mas tá longe, professor. Tudo bem, mas é que ele começa aqui, vai para 3d10, depois volta para 4p1, tá? Então, a camada de valência é isso aqui em amarelinho. Vou colocar assim, a CV pra gente lembrar, camada de valência. Quantos elétrons que temos lá na camada de valência? Tem um aqui e dois ali, né? Então, tenho um com este aqui, 2 com este aqui, né? Portanto, 2 mais 1 igual a 13. Então, a nossa... Ai, eu acho que eu quero usar um outro espaço aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Pra cá, né? Portanto, família... O quê? 3A, né? 3A porque tem 3 elétrons. Ou, vamos seguir a regrinha lá? O grupo, como que a gente faz? Grupo vai ser o quê? 10 mais o número de elétrons da camada de valência, que é 3 igual a 13, tá? 3A ou 13, beleza? Vamos só representar esse átomo e em seguida a gente vai conferir lá na tabela periódica se tá certa. Quantas camadas tem? 4. Então vou começar aqui, ó, bem grandona esta aqui. Opa! Assim tá bom, né? 4. Agora mais uma. Mais aqui interno, ó. Essa é a terceira. Ai, tá difícil de fazer, né? Mesmo com isso aqui não fica bem redondinho. Aí, terceira. Segunda. Aqui. E primeira camada. O que faltou? Faltou núcleo. Vou desenhar o núcleo assim com a canetinha que fica um pouco melhor, né? Então vamos lá, o núcleo vai ser bem pequenininho ali no centro. Vamos colocar os elétrons em cada camada? Vamos sim, né? Então a primeira a gente estava usando azul, né? Então a primeira camada é esse aqui. Quantos elétrons que eu tenho? 2 elétrons. Então tá lá, ó. 2 elétrons. A segunda camada a gente estava usando o vermelho, né? Então a segunda camada, quantos elétrons eu tenho? 6 mais 2. 6 mais 2 é igual a 8 elétrons. Tá aqui, 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. A terceira camada, a gente usou um verde, né? Então, olha lá, terceira camada, eu tenho aqui, ó.
Nossa senhora, são todos esses aqui, mais essa aqui, né? Então eu tenho 10 elétrons aqui, mais 6 elétrons aqui dá 16, mais 2 elétrons aqui dá 18. Meu Deus do céu, vamos colocar 18 elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elétrons. E coube aí os 18 elétrons na terceira camada, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Adicionar os 3 elétrons da última camada, que é a camada de valência. Olha lá. Ah, aqui tem espaço. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Tá aqui a nossa representação desse átomo seguindo o modelo atômico de Bohr. Lembrando que eu usei essas cores só para ficar mais didático, tá? Não tem cor nenhuma aqui. Ok, então a gente determinou o quê? Que ele pertencia à terceira família, ou grupo 13, bloco P, tá aqui ó, bloco P, terceira família e quarto período, o galho. Vamos olhar lá? Então, olha lá, volta, 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 galho, bloco P, tá aqui, esse aqui é o bloco P. Ele, a gente viu que pertencia ao quarto período, ó, quarto período, tá aqui. Será que deu certo a família? 3A, ou grupo 13. Certinho, gente. Bloco P, quarto período, grupo T, 13 da tabela periódica. Não é tão difícil, né? Bem de boa, bem de boinhas. Ah, mas se for outro elemento aqui, ó. Esse gigantão aqui, astato, número atômico 85. Vai dar a mesma coisa. É só fazer a distribuição eletrônica, tá? Bom, até aqui foram elementos do bloco S e do bloco P, como eu já falei anteriormente. Se a gente trabalhou só esses elementos do bloco S e do bloco P, até aqui que você precisa saber para a tua provinha, né? Agora, a gente vai um pouquinho mais adiante para os elementos do bloco D. Vamos lá, tá? Ah, já dei spoiler, né, dizendo que é do bloco D, mas você já vai entender o porquê, beleza? Vamos seguir aqui comigo, ó. Distribuição eletrônica. Meu Deus, professor, tô cansando, já sei fazer isso aqui. Então segue comigo, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nossa, tá fácil, né? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ó, aqui eram 2, tá? 3p6, 4s2. Olha lá, 3p6, 4s2, 3d. E agora vamos contar, ó. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com mais 6, 18. Aqui deu 20. E a gente precisa chegar ao 28. O D, né? Os orbitais D acomodam até 10 elétrons. Então eu posso pôr 8 aqui, tá? Ok, terminamos, né? Agora olha lá. Terminou com D. Pertence ao bloco D. Você já tá careca de saber. Terminou com S? Bloco S. Terminou com P? Bloco P. Terminou com D? Bloco D. Pronto. É só isso. Fechou? Tá? Então, olha lá. Bloco D. O maior número quântico principal é 4. Então, pertence ao quê? Quarto período. Sempre dá uma conferida. Tem um número maior que 4 aqui na frente? Não, não tem, né? E agora vamos para a família ou grupo, tá? Para os elementos do bloco D, a gente vai determinar a família. Ó, eu vou colocar aqui o grupo primeiro, tá? Então, ele o grupo. Opa! Ah, ficou feio, hein? Vamos lá. Grupo. Vai ser o que o grupo? O número de elétrons do subnível mais energético mais o número de elétrons da camada de valência. Como assim? Camada de valência, você já sabe, a gente já fez junto, que é o maior número quântico principal. Por quê? Lembra que aqui ó, tinha 4, 1, 2, 3, 4 camadas? 1, 2, 3, 4 camadas. Camada de valência é a mais externa, então é a mais externa, tá? Então olha lá, camada de valência é a
4. Tem 4 camadas esse átomo, a mais externa. Então vai ser o quê? Número de elétrons da camada de valência, ou seja, 2. Então, vamos colocar aqui. Grupo vai ser o quê? O número de elétrons da camada de valência, nesse caso 2, mais o número de elétrons no subnível mais energético. Isso não é uma distribuição eletrônica de energia? Sim, esse é o subnível. Sim, esse é o menos energético e vai aumentando. Esse é um pouquinho mais, esse é um pouquinho mais. E o mais energético é o último, que acabou. Então, 3d8. Então, 2 mais o número de elétrons no subnível mais energético. 8, né? Então, tá aqui. Ele pertence ao grupo 10 da tabela periódica, né? Então tá ali, grupo 10 da tabela periódica. A gente já vai confirmar, ver se tá tudo certinho, tá? Quarto período, bloco D, grupo 10, tá? Vamos lá. Esse é o elemento níquel. Vamos olhar nas tabelas. Níquel. Fiz a distribuição eletrônica, pertence ao bloco D, terminou com D, tá aqui. Quarto período, ou seja, é nessa linha aqui, né? Então vamos fazer a coordenada. E a gente fez a distribuição eletrônica, somou o número de elétrons do subnível mais energético com o número de elétrons da camada de valência e deu um valor de 10, pertencendo ao grupo 10 da tabela periódica. Tá aqui, né? Bloco D, quarto período, grupo 10. Este é o níquel. Mágico, né, gente? Mágico isso. Não, não é mágico, não. É a organização da tabela periódica. Bloco D, quarto período, grupo 10. Ok? Mais um só para você memorizar, tá? Ai, professor, como que é a regrinha mesmo? Então, o grupo vai ser o número de elétrons do subnível mais energético, que é o que acabar, mais os elétrons da camada de valência, tá? No caso aqui são 2. Vamos fazer pro titânio também. Olha lá. 1s2, acompanha no diagrama, vai falando junto comigo aí. O pessoal vai pensar, meu Deus, o que esse menino tá fazendo? Ou o que essa menina tá fazendo, falando sozinha agora? Não, você vai estar estudando química aqui junto com o Prof. Schauder, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, olha lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, vamos contar, 2 mais 2, 4 mais 6, 10, 12, 18, 20 e preciso 2. Ou seja, eu tenho 2 elétrons lá nos orbitais D, né? E agora a gente vê aqui, ó. Terminou com D, você já sabe, já cansou e já decorou esse negócio, né? Bloco D. Número quântico principal maior é o 4. Significa que tem 4 períodos, né? 4 grupos. Meu Deus. Tem 4 níveis de energia. Esse átomo, ou seja, pertence ao quarto período da tabela periódica, né? Tá aqui. Agora o grupo. Como que é o grupo mesmo, professor? Vamos lá. Ó. Grupo. Escreva lá. Ai, meu Deus. Escreva lá no teu caderno, né? Como que a gente determina? Vai ser o quê? Número de elétrons do subnível mais energético. Eu vou marcar de vermelho. Então, este cara é o subnível. Vou colocar assim, ó. É muito ruim para escrever aqui, gente. Mais energético. Energético, tá? Mais energético. Esse é o subnível mais energético. Número de elétrons tem 2. A camada de valência é a camada final, tá aqui, ó. A camada de valência é essa aqui, camada de valência. Vou colocar um CV. Quantos elétrons eu tenho? 2 elétrons na camada de valência. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Número de elétrons do subnível mais energético, 2, mais o número de elétrons da camada de valência, que no caso é 2 também. E o resultado desta continha, 2 mais 2 igual a 7. Não, igual a 4, né? Você sabe, quase te peguei aí, ó. 2 mais 2 igual a 4, pertencendo então ao grupo 4 da tabela periódica. Vamos dar uma confirmada, ó. Quarto período, grupo 4 e bloco D. E o elemento é o titânio, lembrando que é um metal, tá? Lembrando que é um metal. Então, olha lá, bloco D, é o do meio, né?
Quarto período e grupo 4. Tá aqui ele, ó. Titânio, número atômico 22, quarto período, grupo 4 da tabela periódica. Fechou, fechou. Ah, mas dessa tabela aí, professor? Não, dessa também, ó. Grupo 4, tá aqui ele, ó. Quarto período e bloco D, gente. Então, é isso aí. É isso aí. É assim que a gente vai determinar a localização dos elementos do bloco D da tabela periódica a partir da distribuição eletrônica. Fechou? Tá? Ai, mas veja só. Quer ver um exemplo aqui, ó? Tá vendo que o galho passou pelo 3P6, 4C2, 3D10 e 4P6? A camada de valência, gente, só observe, ó, que é toda essa aqui, esta mais esta, né? Então a quarto nível de energia, né? O nível N, camada N, e nós temos que somar os elétrons aqui. Então, se por acaso, né, aqui você vai ter que fazer isso, somar o número de elétrons subnível de mais energético, mais o número de elétrons na camada de valência, procura se não tem outro 4 perdido aqui no meio da distribuição eletrônica ou outro número quântico principal de maior valor que pertence à sua camada de valência, tá? Porque isso vai acontecer quando a gente utilizar ou fizer a distribuição desses elementos de maior número atômico aqui para baixo, beleza? Bom, eu acho que tem mais um para a gente finalizar. E esse elemento aqui é o sério, né? Número atômico 58. Eu vou mais rapidão aqui. A gente vai seguindo a distribuição eletrônica e você vai acompanhando por aqui, ó. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. Deu 10 elétrons. Tá aqui, ó, né? 3s2, tá vendo aqui? 3, opa, 3, né? 3p6. 4s2. Depois do 4s2, vem aqui para o final de volta, ó. 3d10. Aí vai pro 4p6. Depois do 4p6, 5s2. Depois do 5s2, vem pro 4d10. Tá vendo que eu não tô arranjando os 4 tudo junto, 5 tudo junto. Eu tô deixando a distribuição do jeito que ela vai ficando ao segundo diagrama de Linus Pauling. Ih, até me perdi, ó. 4d10 tá aqui. 5p6 tá aqui. 6s2 está aqui. E 4f. Terminou aqui. Ufa, acho que deve ter dado, tá? Este elemento aqui, ó, em homenagem a um aluno esses dias que eu deixei ele fazendo essa distribuição eletrônica, né? E ele sabe quem é. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, então deu 10 elétrons. Aqui, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 com 6 é 54, 56 com esse 2 e para chegar no 58 eu vou ter 2 elétrons no subnível F. Então terminou com 4F. Vamos lá comigo, é do mesmo jeitinho, terminou com o F, ou seja, vai pertencer ao bloco F da tabela periódica, bloco F da tabela periódica. Vamos procurar o número quântico principal aqui, ó, que vai ser a nossa camada de valência. A camada de valência, olha lá, 1 é o maior? Não. 2 é o maior? Não. 3 é o maior? Não. 4 é o maior? Não. 5 é o maior? Opa. Não, tem um 6 aqui, ó. Então, camada de valência é o 6s2, né? Então, se terminou com 6, significa que pertence ao sexto período da tabela periódica. Sexto período da tabela periódica, tá? O que mais que faltou? O grupo, né, gente? O grupo da tabela periódica, né? Ou família. Agora vem um dado interessante. Veja que esses elementos que terminam aqui com o subnível
F, né, onde nós temos elementos do bloco F da tabela periódica, todos eles pertencem ao grupo 3. Todos eles eu já vou provar para você. Grupo 3 da tabela periódica ou família 3, opa, 3B. Todos eles, todos os elementos do bloco F pertencem ao grupo 3 ou família 3B. Como que isso é possível? Olha lá comigo. Tá vendo que o bloco F é esse aqui embaixo? Sim, ó o sério aqui, ó, tá? Ele veio, tá vendo? Tem um tracinho aqui, tá vendo? Tá. Tem um traço que vem daqui. Esse espaço branco é porque toda essa linha do LA ao LU, né? Todos esses elementos aqui do número atômico 80 ai, tá difícil de ver, 57 a 71 estão aqui dentro desse espaço em branco. Portanto, todos eles são do sexto período. É isso que a gente determinou, né? Vamos lá, ó, vamos voltar só para ver. Ó. Sexto período, tá aqui, ó. Sexto período, tá? Então, todos são do sexto período e do bloco F. Aqui, né, o sério. Sexto período, bloco F. E todos estão onde? Ó. Grupo 3 da tabela periódica. Ou família 3B, porque é tudo aqui dentro, tá? Ah, mas eu fiz a distribuição eletrônica do urânio, aquele metal, né, elemento de transição interna, que ele pode ser utilizado para geração de energia, né? A que bloco que ele pertence? F, tá aqui, é o bloco F, né? Vai estar junto com os actinídeos, que é essa linha aqui, tá? O de cima são os lantanídeos, o de baixo aqui são os actinídeos. Ele vai estar, ó, vem aonde? Do sétimo período, ou seja, dos elementos de número atômico 89 a 103, né? Mas também, né, ele pertence ao grupo 3 ou família 3B da tabela periódica. Ok? Tá? Então, essa foi a nossa revisãozona sobre tabela periódica com distribuição eletrônica, direito à distribuição eletrônica aí de elementos de todos os blocos e uma explicação bem completa, né, sobre como localizar esses elementos na tabela periódica. Ok? Para a gente finalizar, eu gostaria de apresentar somente, né, já que estamos falando da tabela periódica, né, veja que aqui relembrando, né, que aqui nessa tem uma escadinha, tá vendo? Né, ó, alumínio, né, por aqui assim, talvez essa não seja a melhor tabela para isso, né, mas nesta diagonal do bloco P, nós temos para a esquerda todos os elementos metálicos, exceto o hidrogênio, tá? E para a direita deles, nós temos os não metais, que aqui estão apresentados como verde, né? E os gases nobres, essa última coluna, né, que é o grupo 18 da tabela periódica. Aqui fica bem claro, né, que os lantanídeos vêm daqui no meio, né? Então, grupo 3 da tabela periódica, sexto período, tá? Tá aqui. E os actinídeos vêm dessa parte desse quadradinho que está em vermelho, ou seja, todos eles que estão sendo apresentados aqui embaixo, né? O local deles é aqui dentro. É como se a gente estivesse ampliando uma partezinha da tabela periódica daqui para cá, né? Para ficar mais fácil de enxergar e melhor de desenhar a tabela periódica ou apresentar a tabela periódica, tá? Ok? Então, assim que a gente termina a nossa aula, ah, o que mais que eu poderia falar aqui de importante para vocês? Acho que é isso, né, gente? Né, observe, lembre que nós temos a ordem da tabela periódica assim, ó, né? A organização em número atômico: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo que vai aumentando o número bem certinho? Tá? Então, quando a gente pega esses elementos, tá vendo ali, ó, hidrogênio é um gás. Ó a representação desse átomo, né? A distribuição eletrônica tá aqui, ó, configuração eletrônica, 1s1, tá aqui, um elétron, né? Depois a gente vai para o hélio, né? Com 2 elétrons na sua camada de valência. O lítio vai aumentando, ó, as características, né? Berílio, boro, carbono, a gente conhece, né? Carvão, nitrogênio já é um gás, oxigênio é um gás,
Flúor é um gás e a gente chega no gás nobre neônio. Sódio, um metal também, né? Magnésio, família 2A, metal. Alumínio, vocês já sabem que é metal, né? Tem folha de metal, folha de alumínio, né? O silício já é um não metal ou um semimetal, às vezes assim chamado também, tá? Tá vendo? Tá escrito aqui a série dos semimetais, mas a gente não vai entrar nesse ponto agora, né? Fósforo, não metal, enxofre, cloro e assim vai para diversos elementos da tabela periódica, né? Aqui a gente já entrou nos elementos de transição. Quem que são os elementos de transição? Deixa eu pegar aqui nessa tabelinha aqui, ó. Os elementos de transição são esses aqui, ó. Bloco D, né? Escândio, titânio, vanádio, crômio, manganês, ferro. Quer ver? Vou seguir aqui na sequência, ó. Escândio, titânio. Tá vendo que é um metal? Titânio, né? Tá até escrito aqui, ó. Série de transições, é um metal de transição, tá? Estado sólido, tem várias informações, né? Vanádio, metal também, crômio, metal, manganês, ferro, cobalto, níquel, ó, o níquel, cobre, zinco, galho, germânio, e aí vai saindo dos metais, entrando nos não metais, né? Vamos achar um bem legal aqui, ó. Tá vendo que o número, a representação do átomo vai aumentando aqui, né? Nós temos camadas. Conforme eu adiciono, aumento o número atômico, eu adiciono elétrons também na eletrosfera, tá? E isso vai aumentando o tamanho do átomo também, tá? Consequentemente. É claro que tem aquelas questões das propriedades periódicas, que se eu trabalhei com vocês, vocês sabem bem certinho, né? E assim vai, gente. Então, todos os elementos aqui da tabela periódica, nós temos vários elementos da tabela periódica, né? Platina, ouro, né? Platina, ouro, metais, mercúrio, um metal líquido a temperatura ambiente. Louco, né? E é isso aí. Essa foi a nossa aulinha sobre tabela periódica, distribuição eletrônica e localização dos elementos da tabela periódica. Se você ficou com alguma dúvida, volte no vídeo, veja novamente e eu proponho que você pegue o seu caderninho e resolva alguns, escolha na tabela periódica alguns elementos, faça a distribuição, tente localizá-los e confira na tabela se deu tudo certo. Valeu, tchau, tchau, até mais e boa prova!